Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos, meus irmãos, a mais um estudo da nossa escola bíblica dominical. O objetivo desse vídeo é oferecer aos irmãos, um estudo. Não é um estudo assim aprofundado, mas uma passada, na lição da nossa escola bíblica dominical. Aos irmãos que não podem estar presentes, por alguma razão não podem estar presentes na escola bíblica dominical presencial. E o estudo que nós estamos hoje é o estudo número 9 da revista Reflexões Bíblicas número 2, que é uma revista editada pela Convenção Batista Mineira e que está sendo aproveitada pela nossa convenção, a Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Não por todas as igrejas, mas várias igrejas optaram por utilizar essa revista. É uma revista composta de 52 lições, divididas em duas partes de 26 lições cada. A primeira parte, na qual nós estamos, fala sobre a vida e o ministério de Jesus nos evangelhos. E a segunda parte será sobre a formação do discípulo de Cristo. E a presente lição tem como tema Jesus sempre surpreende as pessoas. E nessa lição nós vamos abordar Lucas 7, de 36 a 50, Mateus 12, de 14 a 30 e Mateus 9, de 35 a 38, junto com Marcos 6, de 1 a 6. É bem conhecido, meus irmãos, por todos nós, o fato de que Jesus, com seus atos, estava sempre quebrando aqueles tabus e ideias religiosas que eram prejudiciais às pessoas a quem ele viera resgatar. E por isso mesmo, a hostilidade a ele, e a oposição também, iam sempre crescendo à medida que ele ia desenvolvendo o seu ministério. De forma que ele sempre teve que escolher entre o cumprimento da sua missão e o, entre aspas, estar bem com todos. E como ele escolhia cumprir a sua missão com fidelidade ao Pai que o enviara, então ele sofria oposição de todos os lados. E isso por si só já fala ao nosso coração, Se fôssemos nós, se fosse você, o que você faria? O que você iria escolher? Obedecer fielmente ao Pai e cumprir a missão que Ele lhe deu? Ou não ser tão fiel assim para estar bem com as pessoas? Nós precisamos seguir, meus irmãos, o exemplo de Jesus, Precisamos estar bem com Jesus, precisamos estar bem com Deus. Se pudermos estar bem com Deus e com as pessoas, maravilha. Mas entre Deus e as pessoas é preciso que Deus venha em primeiro lugar. Jesus, meus irmãos, ele resistiu, nos deu exemplo e resistiu todas as tentações de se dar bem neste mundo ao custo da sua fidelidade ao Pai. Como diz a própria Escritura, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E por isso mesmo, muitas vezes ele surpreendeu a todos. Então vamos ao primeiro texto a ser abordado hoje, que é um texto que narra acerca de um jantar que se demonstrou um jantar surpreendente. Está em Lucas 7, 36 a 50. Diz assim o texto da palavra: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugar-lhes com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-lhes com o unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre.
Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta enxugou-me os pés com lágrimas. Regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu-me os pés com um unguento. Por isso eu te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então, meus irmãos, que interessante, Jesus agora está jantando na casa de um fariseu. Eu falo que interessante, e digo isso enfatizando, porque no estudo anterior, nós vimos Jesus jantando na casa de um publicano, e rodeado de publicanos e pecadores. Mas agora ele está na casa de um fariseu, um religioso. E assim ele surpreendeu a todos, ao valorizar tanto um quanto o outro. Estava demonstrando através daquela atitude que o fariseu tem sim valor, né? A ele o evangelho deve ser proclamado, a ele o amor de Deus deve ser oferecido, mas o publicano também, os pecadores também. Então ele foi jantar na casa de um publicano, agora estava jantando na casa de um fariseu. Os fariseus eram uma seita muito exigente quanto ao cumprimento de leis e dos rituais religiosos. E muitos deles valorizavam mais o cumprimento de tais leis, algumas até um exagero, né, da lei real, da lei verdadeira, e muitos deles valorizavam mais o cumprimento dessas leis do que as qualidades internas do caráter da pessoa. E ali compareceu uma prostituta. E comparecendo ali naquele ambiente, ela estava expondo-se ao desprezo social e religioso. Mas Jesus não a desprezou. E ela derramava não apenas o perfume, mas as suas lágrimas sobre os pés de Jesus. E a gente fica pensando, qual é a razão das lágrimas? Por que ela chorava? A Bíblia não diz, mas talvez fosse por sentir, né, que ali estava alguém que a amava, que não a desprezava. O fariseu ficou chocado por ver Jesus aceitando que aquela mulher lhe tocasse. Era o toque de uma pessoa considerada grandemente impura por ele, pela sociedade de então. Talvez o fariseu estivesse até sendo sincero, né, ao defender rigidamente aqueles tabus religiosos. Afinal de contas, foi o que ele aprendeu, né, desde a infância, desde a mais tenra idade. E isso, meus irmãos, nos faz refletir em o que nós aprendemos e pensamos e fazemos e que nada tem a ver verdadeiramente com as Escrituras. Por exemplo, meus irmãos, eu me lembro de ter ouvido há muitos anos, quando eu ainda morava em Cachoeira de Itapemirim, né, antes de me mudar para o Paraná, e quando eu ainda não era pastor, eu me lembro de ter ouvido num programa de rádio um pregador de uma determinada denominação se referindo aos pastores que tinham barbas como pastores do diabo. Para mim, naquela ocasião, ele estava falando de uma pessoa em particular, né, uma controvérsia lá entre eles. Mas ele os chamava de pastores do diabo simplesmente por ter a barba grande, a barba crescida. Outro dia, agora recentemente, veio alguém me perguntar se eu tinha um casaco que pudesse lhe doar.
Estava frio, né? Algumas semanas, alguns meses atrás. Então veio perguntar se eu tinha um casaco que pudesse lhe doar. Mas o casaco não poderia ser de determinadas cores, que ele me falou lá quais eram as cores. A razão é que a igreja dele, uma igreja evangélica, não permite tais cores. Usar determinadas cores é pecado na cabeça daqueles irmãos. Um tabu, não tem nada disso na Bíblia, né? Tem igreja, por exemplo, que considera pecado o uso de jeans. Um homem usar calça jeans é pecado, só pode usar social. Um tabu, não tem nada disso na palavra de Deus. E eu já ouvi pessoas, de uma determinada igreja, uma pessoa que se escandalizou ao ver uma irmã colocando um pijama para dormir, ao ponto de dizer que se Jesus voltasse naquela noite, aquela irmã ficaria, não seria arrebatada só porque estava de pijama. Então são os tabus de hoje, né? Alguns deles. Tem muitos. Agora, quais são os nossos? Quais são os meus e os seus? Com o que eu e você nos escandalizamos e que não é de verdade ensinado nas Escrituras do jeito que a gente pensa. Precisamos refletir sobre isso, se nós não temos também algum tabu, né? Jesus, meus irmãos, mostrou que ele sabia quem era aquela mulher. O fariseu considerou consigo mesmo, né? Se este fosse profeta, ele saberia quem é a mulher que lhe tocou. E Jesus mostrou que ele sabia quem era aquela mulher. E que mesmo assim aceitava aquela dedicação. Em vez de olhar simplesmente para a reputação dela até aquele momento, o olhar de Jesus viu um coração cheio de humildade e uma vida que poderia ser resgatada. Depois, Jesus ensinou a Simão sobre o amor e o perdão. Veja de novo aí os versos 40 em diante. Vou até ler de novo para os irmãos. E respondendo Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros, o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, e Moisés enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso eu te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então, Jesus ensina e fala aí, né, a Simão sobre o amor e o perdão. E eu li o texto até de novo aí, para fazer uma observação. Presta atenção nesta observação. A observação é a seguinte, meus irmãos. Eu não penso, meus irmãos, que Jesus, com essas palavras ditas a Simão, estivesse afirmando que Simão tinha pouco pecado a ser perdoado, enquanto aquela mulher tinha muito pecado a ser perdoado. Eu penso que essa noção fosse a noção de Simão, noção de que ele era pouco pecador e de que aquela mulher era muito pecadora. Os irmãos se lembram da parábola do fariseu e do publicano? Está lá em Lucas, capítulo 18. Capítulo 18, versículos 9 até o verso 14. Presta atenção aí. E disse também esta parábola, Jesus está dizendo a parábola, contando a parábola, a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam aos outros. A parábola é a seguinte: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano que está aí. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo quanto possuo.
O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, por isso que eu faço essa observação, né? Não penso que Jesus estivesse afirmando que Simão tinha pouco pecado e aquela mulher muito pecado. Essa era a noção de Simão. Eu não sou tão pecador assim. Já essa mulher é muito pecadora, né? Mas Jesus ensina de forma diferente. E Jesus surpreende também, meus irmãos, ao proferir perdão aos pecados da mulher, ao ponto de alguém dizer: quem é este que até perdoa pecados? Jesus pode perdoar pecados, né? Só Deus pode perdoar pecados. E Jesus é Deus na pessoa do Filho. Então ele podia perdoar. Os fariseus desprezavam aquela mulher por ela ser uma prostituta. Mas Jesus, apesar de não aprovar o pecado, não desprezou a mulher por ser ela uma pecadora. Afinal de contas, como ele disse em Lucas 19:10, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido, né? Então Jesus sempre surpreendendo, né? Ele não desprezava as pessoas. Obviamente que ele não justificava o pecado das pessoas, mas as pessoas pecadoras ele veio para buscar, ele veio para salvar. Quantos pecadores de respeito, né, entre aspas, aqui na nossa cidade. Pessoas que vivem no mais profundo lamaçal do pecado. Essas pessoas nós temos que amar e pregar o evangelho para elas. Dizer para elas: olha, vão e não pequem mais. Não é justificar o pecado delas, mas as pessoas nós não podemos discriminar. Nós precisamos amar, precisamos pregar o evangelho e precisamos tentar resgatar estas pessoas. Agora vamos ler Mateus capítulo 12, versículos 14 até o 30. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 12, a partir do verso de número 14, que diz assim: e os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele, contra Jesus, para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou-o uma grande multidão de gente. E ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrisse, não conte para ninguém, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é, conseguintemente, chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então, depois de uma cura realizada
no sábado, né? E vendo a oposição a ele crescer, diz a palavra que Jesus se retirou, sempre acompanhado por uma multidão. Por um lado, ele evitava se expor à morte, ao perigo antes da hora, mas por outro lado, ele nunca fugia da sua missão. Sempre seguido por uma multidão, porque ele estava sempre atendendo as pessoas dessa multidão. Ele pedia às pessoas que não o divulgassem, mas ele não deixava de falar e de fazer aquilo que era preciso. E nesse texto, meus irmãos, Mateus menciona uma profecia de Isaías referente ao Messias, nos versos 18 a 21. Diz aí que Jesus cumpriria a sua missão sem estardalhaço, sem muita propaganda, né? Protegendo os fracos e não fazendo acepção de pessoas. Depois da menção dessa profecia, Mateus fala da expulsão de um demônio que causou admiração em toda a multidão. Porque o demônio mantinha aquela pessoa cativa, né? Muda e cega. Mas, então, Jesus faz uma obra maravilhosa. Só que para os incrédulos, que não desejam crer, os sinais, por mais maravilhosos que sejam, não adiantam, porque eles tratam de explicar estes sinais de uma maneira que satisfaça a sua incredulidade. Por exemplo, tem gente que explica cientificamente a travessia do Mar Vermelho, tem gente que explica cientificamente o maná, né, no deserto, e muitos outros milagres que nós vemos na Bíblia. Eles só não explicam por que aquelas coisas aconteceram no tempo certo. Obviamente que Deus se utiliza de muitas coisas naturais, de muitas coisas que podem ser explicadas cientificamente, mas o que eles não explicam é acontecer exatamente no tempo necessário para que Deus atendesse o seu povo. E pelo tempo que aconteceu, né? O maná, por exemplo, é explicado por alguns, mas eles não explicam a duração, né, desse maná por todo aquele tempo, alimentando aquele povo lá no deserto. Então, sinais, né? Jesus faz um grande sinal, mas o incrédulo que não deseja crer, o sinal não adianta, ele tenta explicar de outra forma, como eu tentou aqui, né? Jesus, irmãos, fala então de dois reinos, o de Satanás e o de Deus. Obviamente que Satanás não tem de fato um reino, ele reina sobre alguns enquanto aqui, mas na eternidade ele não tem reino. Mas aqui, digamos que ele tem um reino, porque ele reina sobre a vida de muitas pessoas, né? E então Jesus fala sobre esses dois reinos, o de Satanás e o de Deus. Aqui usa a expressão reino de Deus, mas Mateus geralmente se utiliza da expressão reino dos céus. Mateus é o evangelho que mais usa a expressão reino dos céus. E é o que mais se refere a Jesus como o rei desse reino dos céus. O objetivo de Mateus é convencer os judeus acerca da messianidade de Jesus. Reino dos céus e reino de Deus, na verdade, são a mesma coisa. E, muito possivelmente, como Mateus se dirigia especialmente aos judeus, ele preferia reino dos céus e evitava reino de Deus pelo fato de os judeus evitarem pronunciar o nome de Deus. Então, como ele estava falando para os judeus, ele gostava de usar mais a expressão reino dos céus. Mas o que significa isso? Reino de Deus ou reino dos céus? A opinião mais comum, meus irmãos, é que isso significa simplesmente o governo de Deus sobre nós. Governo esse que pode ser visto em três tempos, ou reino esse que pode ser visto em três tempos. O tempo passado, né? Então o reino de Deus já chegou, plenamente trazido por Jesus, quando ele nasceu aqui entre nós, né? Quando ele veio desenvolver o seu ministério entre nós, com a sua vida de absoluta submissão ao Pai, e especialmente com a sua ressurreição, né? Que é o anúncio da vitória final do reino. Então, o reino de Deus chegou, quando Jesus chegou, e pertencem a esse reino aqueles
que seguem a Jesus, que seguem a Cristo, o Rei, vivendo de acordo com os valores desse reino e lutando pelo estabelecimento desse reino no mundo. Mas também tem o tempo presente, né? O reino de Deus chega a cada vez que novas pessoas se rendem a Cristo, se submetem ao senhorio de Jesus como Rei em suas vidas. E também quando valores como amor, a justiça, a solidariedade, a paz, etc., que são valores do reino de Deus, penetram onde antes havia os valores contrários. Então, tem o tempo presente. E tem o tempo futuro, né? O reino chegará em plenitude quando não houver mais a presença do pecado, mas apenas o domínio do Rei Jesus de forma completa. E como súditos do reino de Deus, meus irmãos, ou do reino dos céus, nós não podemos nos conformar vendo prevalecer em nosso mundo o que é contrário aos valores divinos. Nós temos que lutar pela disseminação nos corações humanos de tudo que faz parte do coração do nosso Rei, Jesus. E o que faz parte do coração do nosso Rei? É amor, justiça, paz, enfim, todo o desejo, toda a vontade de Deus. Seja qual for a nossa atividade diária ou a nossa profissão, que nós trabalhemos dentro dos princípios do reino de Deus e para o benefício das pessoas que Ele ama. E por último, então, nós vamos ler Mateus 9, 35 a 38 e depois Marcos 6, de 1 a 6. Em Mateus 9, 35 a 38, nós lemos assim: percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Depois eu vou ler Marcos 6, de 1 a 6. Antes quero comentar esse texto aqui. Então, depois de relatar vários fatos do ministério de Jesus, Mateus fala que ele, vendo tantas necessidades, né, vendo a multidão e tendo compaixão dessa multidão, faz aos seus discípulos um pedido de oração. Meus irmãos, que coisa interessante, né? Que coisa surpreendente. Jesus faz aos seus discípulos um pedido de oração. É como nós nos nossos cultos de oração, né? Fazemos os nossos pedidos. Aqui é Jesus que, podemos assim dizer, Jesus é quem faz o seu pedido de oração. Qual é o pedido de oração? Rogai ao Senhor da seara, orem vocês ao Senhor da seara, para que Ele mande mais ceifeiros para a sua seara. E é um pedido, meus irmãos, de oração, um motivo de oração que é para nós ainda hoje. E nós temos orado, temos atendido a esse pedido de oração de Jesus, de orarmos por esse motivo. Nós precisamos orar, meus irmãos, para que Deus envie mais ceifeiros para a sua seara. Agora vamos a Marcos capítulo 6, de 1 a 6, que diz assim: partindo dali, chegou à sua terra e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo: de onde vêm-lhe essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? A gente conhece esse camarada aí, né? Ele viveu aqui conosco, conhecemos ele desde pequenininho. E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Então, aí nós vemos Jesus ensinando numa sinagoga em Nazaré, que era a sua cidade. E a incredulidade ali foi grande. Muito provavelmente por eles saberem que Jesus era de uma família simples e conhecida deles. O profeta não tem honra na sua própria casa, diz aí Jesus, né? E isso traz para nós, meus irmãos, a lição de que nós devemos combater esse preconceito, né, com as pessoas através de quem Deus
quer promover o nosso crescimento. Às vezes a pessoa, através de quem Deus quer promover o nosso crescimento, é uma pessoa conhecida nossa, é uma pessoa do nosso meio, é uma pessoa da nossa própria casa. Nós não devemos ter nenhum tipo de preconceito por essa razão, né, de ser uma pessoa conhecida nossa. Se Deus quer usar, vamos deixar Deus usar e vamos ser abençoados, vamos crescer através do ministério das pessoas do nosso próprio meio. E concluindo a lição, meus irmãos, os feitos de Jesus abençoavam muitas pessoas. Ao mesmo tempo, produziam rancor e ódio em outras. Os sofredores e os humildes que desejavam ser abençoados, que desejavam a verdadeira sabedoria, queriam estar perto de Jesus. Mas aqueles que se sentiam prejudicados em seus interesses mesquinhos, queriam acabar com a vida de Jesus. Então, o bom teste para nós sabermos se, como igreja, temos um ministério fiel, semelhante ao de Jesus, é este: a quem nós estamos agradando e a quem nós estamos desagradando. Se nós estivermos agradando mais a Deus do que aos homens, então nós temos um ministério semelhante ao de Jesus. Mas se nós estivermos agradando mais aos homens do que a Deus, meus irmãos, então nós temos que repensar em o que nós estamos fazendo. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito de Deus aplique essa lição ao nosso coração. Amém.